Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Jaison Barbosa do PDT. Vamos aqui tratar de projetos e iniciativas que têm permeado o mandato do vereador. Vereador Jaison, é uma honra tê-lo conosco de novo no De Frente com a Lei. Privilégio. Nós tivemos aí nessa legislatura aproximadamente 45, 47 projetos de lei e vamos poder estar aqui falando sobre pelo menos 2 projetos de lei que eu tenho um carinho imenso. Vereador Jaison, temos acompanhado aí a sua atividade também no âmbito das comissões, que o senhor tem se dedicado bastante. E aí, claro, solicita as coberturas tanto da TV Câmara quanto da assessoria de imprensa para o site da Câmara, e aí repercute bastante. E um dos assuntos foi situação aí de pouco mais de um mês e meio, se eu não estou enganado. O senhor promoveu uma reunião extraordinária aqui no âmbito do Legislativo para discutir a situação dos celíacos e das pessoas que têm intolerância à lactose. E aí os cidadãos, de um modo geral, costumam ouvir isso. Fulano de tal não pode tomar o leite comum ou não pode comer determinado alimento, mas não há muito esclarecimento. E, pelo menos pela minha ótica como jornalista lá cobrindo aquelas atividades, foi muito esclarecedora aquela reunião. E eu gostaria que o senhor aproveitasse o gancho dessa reunião já para explicar 3 projetos seus que tramitam aqui pela Câmara de Vereadores, que têm a intenção exatamente de tentar melhorar a vida daqueles que enfrentam essas dificuldades, seja a intolerância à lactose ou os celíacos, que têm aquela dificuldade com o glúten. Como é que tem sido, vereador, toda essa movimentação a partir daquela audiência e o andamento dos seus projetos? Explique para quem não tem acompanhado tão bem esse assunto aqui na Câmara. Eu tenho um amigo vereador em Porto Alegre, vereador também do meu partido PDT, e doutor Tiago. E o doutor Tiago, numa das visitas que eu fui quando ele era presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre... Tiago Duarte? Tiago Duarte, estávamos lá buscando informações para mudança do regimento interno da Câmara de Vereadores. Eu era membro daquela importante comissão especial e temporária. Que revisou o regimento interno. Que fez uma revisão, que já fez essas alterações. No diálogo que tive com ele, perguntei para ele alguns projetos importantes do setor dele, setor de saúde. Não é um setor que eu tenha conhecimento, então é algo extremamente necessário conhecimento, porque envolve Esse vereador saúde. que o senhor cita é médico. Ele é médico concursado. Foi presidente da Câmara de Porto Alegre. E é um amigo que eu tenho lá em Porto Alegre. E ele me passou a importância de tratarmos a informação e dialogarmos com a comunidade sobre lactose, glúten, sobre... E eu não conhecia a palavra, conhecia o termo, porque em casa eu não tenho esse problema. Meus filhos, minha família não tem, ou nunca tivemos conhecimento de ter a intolerância ao glúten ou a intolerância à lactose. Acabamos descobrindo, então, em cima dos celíacos, um grupo de pessoas que em Caxias do Sul se cuidam porque eles têm esse problema de saúde, e passamos então a criamos 3 leis. Uma que cria a Semana Municipal do Celíaco, o Dia Municipal do Celíaco e o Fórum Municipal do Celíaco. Outra que trata dos grandes mercados de Caxias do Sul, acima de 500 metros quadrados, com 3 caixas, que eles passem a ter gôndolas com o produto específico ali, num local específico, para que o consumidor possa ter acesso e que não haja contaminação em cima disso. Mais adiante nós podemos tratar melhor sobre esse tema. E um outro que trata da questão das confeitarias, lancherias, bares, terem especificado lá o produto que contém glúten ou não. Junto com isso também, restaurantes. Então são leis interessantes e que tratam também com a informação, informar a comunidade. Nós temos no Brasil em torno de 1,5% a 1,8% de cidadãos com glúten ou com lactose, com a intolerância. A intolerância. E aí até naquela reunião que eu fiz menção,
as pessoas que participam, e nós temos até órgãos informais aqui em Caxias, né, em caráter não governamental, que se dedicam a proliferar instruções informativas e ajudar, em última análise, as pessoas que enfrentam essas dificuldades. 90% daqueles que são celíacos também têm a intolerância à lactose. Então é muito próximo, né? As minhas leis eu unifiquei, diferente do que foi feito em Porto Alegre pelo Dr. Tiago, eu unifiquei, mas os celíacos são mais organizados. O senhor unificou a intolerância à lactose com os celíacos? Sim, porém eles me pediram para não fazer isso, colocar de forma separada, inclusive a lei que trata dos celíacos, separar isso por... Eles se preocupam, acham que pode gerar uma confusão e uma dificuldade de interpretação. Porque são intolerâncias diferentes. Às vezes, embora seja reincidente aqueles que têm as duas intolerâncias, há aqueles que não têm, né? E me surpreendeu muito duas situações. Ou que tem uma e não tem a outra, vice-versa. Duas situações me surpreenderam muito para entrar nesse tema, defender esse tema, se apaixonar por esse tema. Foi um dos caxienses, quando me procurou para elogiar, quando ficou sabendo que eu estava protocolando a lei, ele me contou que ele, durante 18 anos, sofreu sem saber o que ele tinha, os médicos não detectavam, não conseguiram fazer um diagnóstico e descobrir qual era a doença, e ele desenvolveu um câncer no estômago. Isso me deixou muito marcado. E um caso que o Dr. Tiago me apresentou, que uma mãe levou a criança com anemia, a criança já apenas o esqueleto da criança, já praticamente próxima do óbito. É que o diagnóstico é difícil, na verdade. E que ele arriscou e felizmente acertou. A partir do momento que a mãe não deu mais o leite para a criança, não deu mais então a lactose à criança, a criança passou a ter uma vida normal e em 2 semanas a criança voltou a ter um aspecto saudável. Então isso é incrível porque nós, claro, vivemos num país com inúmeras carências. Imagina se a população mais pobre, mais humilde consegue interpretar o que é glúten e lactose. Então também temos um preconceito em relação a essas doenças, mas nós temos em Caxias do Sul aproximadamente, segundo as leituras que nós fizemos e segundo a audiência que nós tivemos, esses órgãos informais, umas 8 mil pessoas que possam estar com esse problema. Até não diagnosticados. Com certeza. Em algumas por situações, isso que fica muito no chute, porque aí é um estudo a nível nacional. Então nós fazemos mais ou menos pelo que temos a nível de Organização Mundial de Saúde, tomamos a liberdade de fazer levantamento e dados. Acreditamos muito nisso porque quando apresentamos esses projetos de lei, inúmeras pessoas nos procuram. Essa reunião que eu citei, a propósito, ela foi promovida pela Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, da qual o senhor é presidente. E naquela oportunidade foi referido muito a dificuldade de diagnóstico. E aí quando o senhor coloca que os médicos tentam corrigir das mais diversas formas e chega ao ponto de um paciente desenvolver até um câncer, porque a intolerância, ela trata, em última análise, da dificuldade de assimilação. Então o sujeito acaba tendo problemas no próprio aparelho digestivo, intestino, aí o pessoal da medicina vai explicar um pouco melhor. Mas eles relatavam até a necessidade, muitas vezes, de exames relativos a DNA, da mais alta complexidade e com custos altíssimos, no sentido de tentar verificar, então, onde que está o problema, que o sujeito começa a ter alergias, começa a enfrentar doenças secundárias, o senhor citou o câncer a propósito disso, para daí, então, saber que é apenas o glúten, né? E eles explicavam lá que a proporção do glúten em um alimento é algo como um percentualmente extremamente pequeno, só que causa um dano enorme se não for descoberto. E aí a pessoa não consome ou então recorre a medicamentos, até tem sido divulgado muito aí na grande mídia, medicamentos que tentam, digamos assim, recompor. Quando o sujeito ingere o glúten, o medicamento faz o contraponto ali e tenta não prejudicar a saúde, né? E a contaminação
É inimaginável apenas um pozinho, por exemplo, de um pacote de farinha, aquele pozinho, ele vazou, ele caiu em um outro produto, acabou ali, não sei se seria esse o termo, intoxicando, mas acabou poluindo e estragando o produto que seria sem glúten. Então, por isso que seria importante ter separado esses produtos. Tem situações aí de restaurantes em Caxias do Sul, vou citar um, que existe o hotel aqui de Caxias do Sul, Intercity, que possui todo o cuidado. Nós, citando ele, eu quero aqui elogiar todos os restaurantes de Caxias do Sul que hoje estão se preocupando. Recentemente, no almoço da SIC, eu percebi que a SIC, nas reuniões de almoço, ela já tem o prato para os intolerantes a glúten. Então, é uma demonstração de carinho com a própria comunidade. E que vai desenvolvendo o conceito. Vai desenvolvendo o conceito, porque os sintomas são vômitos, diarreia, dor no estômago, mas são inúmeros sintomas. E, infelizmente, a nossa sociedade não está preparada. Porém, é preciso estar preparado e nós, através dessas leis, estamos aqui, através da lei, trabalhando, discutindo, debatendo, fizemos audiência pública e, ao mesmo tempo, aprendendo, conhecendo. Nós também temos outros projetos importantes, mas eu acredito que a nível de se preocupar com a saúde da comunidade, eu precisaria, durante esse período que estou na casa, me permitir defender com intensidade algo que fosse direto ao tema da saúde. É claro que eu participo também nas unidades básicas de saúde, eu participo da luta comunitária, quando nós temos democraticamente os conselhos municipais, locais, que tratam do tema de defender melhorias na infraestrutura da saúde da nossa comunidade, mas eu achei importante esse tema e acho que acertei. Vereador, mudando um pouco de assunto, claro, esses projetos que envolvem a intolerância à lactose e os celíacos também na questão envolvendo o glúten, eles estão tramitando pela casa e aí nós vamos ter que aguardar até que os projetos cheguem a plenário e, sem dúvida nenhuma, nós daremos conta aqui no âmbito da TV Câmara de atualizar a quem nos acompanha sobre a tramitação desses projetos. Mas eu queria aproveitar para tentar sensibilizar o senhor e a senhora que nos assiste. Nós temos um público muito qualificado e, com certeza, membros da CDL, membros do setor comercial de Caxias do Sul, membros da SIC. Dizer que, quando nós temos lá, nas nossas reuniões de almoço, a demonstração da preocupação com os empresários, com quem nos visita, nós precisamos transferir essa preocupação também aos nossos consumidores. Acho que esse respeito é imprescindível. Eu recebi visita de empresários preocupados com que a lei não tornasse mais uma lei gerando complicações aos nossos empreendedores. Não é essa a intenção. Nós colocamos ali mercados com 500 metros quadrados, com 3 caixas, mas se for necessário nós ampliamos. Agora, o importante é que venham nos procurar. Um tempo de adaptação, né? Que venham nos procurar antes que a lei vá para plenário, para nós poder fazer alterações, melhorias. A lei tramita, não somos donos dela. Ou seja, eu tramito o projeto, mas ele pode ser readequado. O projeto de lei está tramitando para ser adequado, para ser remodelado, e até como já ocorreu com projetos desse vereador, num momento de debate, eu retirei o projeto, que era o que tratava de bebedouros e banheiros nas casas lotéricas. Então, exatamente. Agora, é importante o senhor e a senhora que nos assistem, se discordam de nós, emitir a sua mensagem para nós, juntos, melhorarmos e construirmos para a sociedade caxiense a demonstração do nosso carinho e preocupação com ela. Bom, vereador, então, como eu disse, o projeto vai tramitar, o senhor ainda fez um adendo, colocando de forma aberta, como tem que ser, que quem tiver sugestões, sem dúvida, o senhor vai analisar a possibilidade, inclusive, de emendas para aperfeiçoar as propostas. Mas um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que o senhor recentemente também assumiu como presidente
da Comissão Temporária Especial aqui da Câmara, que trata da regularização fundiária. Ela foi instalada e o senhor, então, é o primeiro presidente dessa comissão. Como é que tem sido também os trabalhos nesse sentido? A regularização fundiária, que é um assunto sempre muito palpitante, especialmente em cidades de grande porte. Caxias já chega nesse patamar, na medida em que se aproxima da faixa de 500 mil habitantes, do ponto de vista oficial, pelas medições do IBGE, mas alguns que observam a cidade informalmente já colocam que nós teríamos até mais de 500 mil habitantes. Então, como é que o senhor tem verificado esse assunto? Por mais que o poder público haja, há sempre pessoas não contempladas, aqueles problemas de regularização de terreno, ou o loteador que comercializa um terreno, aí o sujeito compra, constrói a sua casa, depois vai ver que está irregular e não consegue a titulação e nem serviços públicos básicos, como, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, água, dentre outras situações. O que o senhor pretende, por meio dessa comissão temporária especial, para ajudar as pessoas que ainda enfrentam dificuldades com a chamada regularização fundiária? É importante, primeiro, agradecer a casa por interpretar mais a necessidade de criação de uma comissão. Para quem não entende, criações especiais temporárias não geram cargos de confiança. Não gera custo nenhum. Não gera custo nenhum. Pelo contrário, gera para este vereador e para aqueles que gostam da atuação no parlamento, gostam da atuação nas comissões e da relação através das comissões com a comunidade, a interação com a comunidade, de se focar para tentar resolver, através desse foco e desse esforço, trazer soluções e ajudar os poderes constituídos, seja o poder executivo municipal, ou seja o próprio judiciário, que o judiciário passa a ter em Caxias do Sul, e é muito recente, um dos promotores, um dos procuradores preocupados diretamente com a regulação fundiária em Caxias do Sul. O senhor está se referindo ao Adrio Gelati. Ele hoje ele está focado na regulação fundiária. Claro. Pois, sendo assim, é importante relembrar aqui, tentar ser objetivo, mas relembrar o Brasil, um continente, mas a população brasileira até poucos anos atrás, talvez 40 anos, ela era em maioria rural. A maioria estava na área rural. Então, esse impacto de transformar a migração do rural para o urbano e transbordando aí para 70%. Antes, 70% morava na área rural. Hoje, 70% a 90% está na área urbana. Isso faz com que crie... O impacto é violentíssimo. Crie regiões, metrópoles, aqui pega, no caso, Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Caxias do Sul, que a maioria da população é ou filhos ou oriundos do campo. Do campo, do interior. Claro. Então, é verdade que tu tem em Caxias do Sul, Porto Alegre, centros de tradições. Tu tem aqui em Caxias do Sul, somando entre centros de tradições, são CTGs e piquete de laço, tu tem 120, 130. Então demonstra... A capital dos CTGs que mais tem no mundo. Demonstra essa ligação forte com o rural, essa relação forte com o interior. Bom, sendo assim, essas pessoas que vieram para cá para lutar e constituir vida, a maioria também vieram de lá sem nada. Quando eu digo sem nada, é sem o poder econômico, sem poder chegar aqui e comprar uma terra. Até porque só saíram do campo porque precisavam buscar mais divisas. Sonhar. E aí vem a cidade. Desenvolver conhecimento, colocar os filhos numa escola. Foi assim com a minha família, foi assim com a maioria da população caxiense. Sendo assim, chega aqui, por mais que conte um trabalho, vai morar onde? Habitar em Caxias do Sul é muito caro. Um terreno em Caxias do Sul é muito caro. Através disso, tu teve em Caxias do Sul grandes ocupações oriundas da pobreza que vai se gerando, chamada à margem dos centros industriais, e à margem, então, tu tem grandes
áreas humildes, pobres, algumas até que podem ser citadas como favela. Eu não gosto desse termo, mas é verdadeiro, porque não tem infraestrutura de esgoto, não tem infraestrutura de rede elétrica, não tem infraestrutura, e parece para muitos caxienses que isso não existe. Mas você perguntou para o cidadão, para a senhora que trabalha com você na sua casa, você perguntou onde ele mora? Então tu tem, por exemplo, o Portinari, que é uma ocupação cheia de trabalhadores, gente belíssima, tu tem o Monte Carmelo, tu tem o Kaiser 2, tu tem uma série de ocupações de Caxias do Sul que mora muito trabalhador de Caxias do Sul. Porque, vereador, o senhor faz um bom diagnóstico a respeito das dificuldades que levam a essas concentrações, principalmente acredito que o senhor esteja se referindo ao porquê de termos eventualmente loteamentos irregulares. Mas onde que a Comissão de Regularização Fundiária pode intervir ou intermediar no sentido de facilitar, digamos assim, a legalização desses loteamentos ou a prestação de serviços públicos a pessoas que enfrentem dificuldades desse teor? Eu acredito que é cobrando do Poder Executivo e Judiciário um envolvimento muito maior por parte da Secretaria da Habitação. Tanto é verdade que desde 2013 me focalizo com esse tema, e o município acabou, depois de várias indicações desse vereador, porque o tema não é apenas o pobre e humilde, o tema também é aquele que adquire um terreno em áreas irregulares, por exemplo, bacia de captação. O São Ciro, metade dele é área irregular. Então, nós precisamos, é muito técnico. E por ser muito técnico, nós cobramos do Poder Legislativo, porque se é muito técnico, tem uma ocupação, por exemplo, irregular numa bacia de captação, o Serrano é um exemplo, e aí um elogio ao prefeito Sartori, ao prefeito Alceu, que conseguiram regularizar o Serrano, o Beltrão de Queiroz, mas nós precisamos dar continuidade nesse trabalho e agilizar esse trabalho, porque nós queremos que o povo também pague pelo o seu IPTU para nós poder ter recursos para desenvolver. E aí nasce 2 projetos de lei que foram aprovados nessa casa. Um regulariza Caxias, que é uma lei onde dentro do Caxias nós temos várias instituições, entre elas o Ministério Público, órgãos do Poder Público Municipal, do Centro Administrativo, e também a Câmara de Vereadores, onde eu represento a Câmara. Eu era membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, agora nesse ano criamos a Comissão de Regulação Fundiária e queremos discutir o tema, não apenas no aspecto comunitário, social, popular, mas queremos também discutir de forma técnica. Uma ocupação de mais de 20 anos, ora, ela está consolidada. Vale a pena deixar ou enrolar por mais 20 anos? Não. Então nós queremos, junto com todos esses órgãos, resolver esse problema, porque a comunidade que está ali inserida, já com residência constituída, rede elétrica, e muitas vezes através do apoio do próprio Ministério Público e do município, ou seja, judicial, como é o caso do Monte Carmelo, que tu já tem rede de saneamento, rede de esgoto, rede de iluminação elétrica, rede de água instalada. Quando tu já tem isso tudo constituído, tu já pode objetivar a titulação. Tu intitulando, empoderando a comunidade, tu empodera ela também de dignidade. Então precisamos trazer essa dignidade a ela para ela dizer assim, eu não ganhei nada. Porque não é isso que eu defendo que a comunidade pague. E a comunidade pagando, o município pode adquirir outras áreas, o município pode desenvolver outros projetos. Vereador, nós estamos um pouco além do nosso tempo, digamos assim. Eu tenho questionado os vereadores a respeito do nosso momento de crise política, econômica, dado em conta aí a recente movimentação ou as movimentações que têm acontecido no Congresso Nacional como um todo, tudo leva a crer que nos próximos meses a presidente Dilma venha a ser cassada por meio de um pedido de impeachment que venha encontrando aceitação no Congresso Nacional pelas chamadas pedaladas fiscais e decretos que a presidente Dilma editou no sentido de contemplar o Plano Safra e alguns programas sociais do governo. Depois houve a devida suplementação de caixa, mas a caracterização desse ato, houve reprovação do Tribunal de Contas e um forte questionamento no âmbito do Congresso. Como é que o senhor recebe esse cenário de crise intensa, que
que se reflete na economia. Nós já superamos aí um quadro de mais de 11 milhões de desempregados no Brasil todo, e só aumenta. Como é que o senhor encara esse cenário todo como agente público e vereador de Caxias do Sul? Com seriedade, lastimando todos os equívocos que ocorrem de forma cultural e histórica nesse Brasil de mais de 500 anos, porém com serenidade. Eu me sinto otimista quando eu percebo que democraticamente as nossas instituições estão fortalecidas, saem fortalecidas. Se aconteceram erros e equívocos administrativos, contábeis, fiscais, mas também tem acertos no fortalecimento das instituições, então pelo menos isso. O senhor se refere às investigações que têm sido levadas em curso pela Polícia Federal e com intervenções também do Judiciário nesse processo todo, né? E a noção também do que é uma lei de responsabilidade fiscal. Eu também tenho aí na minha história, também o fato, em 2015 eu recebi um prêmio administrador Rio Grande do Sul 2015 setor público. E eu já fui secretário e sei que a improbidade administrativa, ela é um problema para quem administra, porque às vezes um equívoco pode gerar uma percepção de má fé. Porém, quem é administrador público precisa estar ciente disso, precisa ter cuidado com isso, amadurecer com isso, e que bom que existe a lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal, ela precisa tratar do prefeito, tratar do governador e tratar também do presidente da República. Então, primeiro nós precisamos ter essa compreensão para interpretar melhor e não apontar o dedo para ninguém. É um momento, claro, complexo, porque vem também a paixão. Eu acredito muito que o Brasil sai dessa fortalecido. Agora, quando o Eduardo Cunha... O presidente agora afastado da Câmara dos Deputados. Quando nós temos essa notícia, demonstra que existe uma seriedade, pelo menos segundo a minha ótica. E claro que vem a reclamação, por que não afastaram ele antes? Eu acho que não afastaram ele antes pela presunção da inocência. Enquanto você tiver a presunção da inocência, tu precisa ter o respeito. E acredito que é uma democracia imatura, mas que ela vai amadurecendo. A população tem demonstrado muito mais respeito com a própria democracia do que os políticos. Do que os próprios políticos. Claro. Porque durante a própria votação, a comunidade que estava defendendo com emoção um lado e com emoção o outro se respeitou, não houve violência, pelo menos que eu saiba, não aconteceram agressões, e é isso que não pode acontecer. Eu acho que nós também precisamos influenciar a nossa comunidade, dizendo o Brasil é sim possível. Eu acredito muito que o Brasil, e de forma muito especial Caxias do Sul, tenho certeza absoluta, pela leitura que fazemos da economia, que a própria economia aguarda, tanto a macroeconomia como a microeconomia aguarda os acontecimentos políticos, mas acredito que o Brasil deva sair fortalecido. Tenho certeza que Caxias do Sul, a base produtiva, ela vai se movimentar, resgatar. Caxias do Sul teve problemas quando o vinho em Caxias do Sul foi uma belíssima base produtiva. Quando se afastou essa base, nasce a base da metalurgia. Quando nós temos aqui também o foco da influência da agroindústria, nós temos a influência do rural, nós temos a influência econômica de vários setores econômicos. Claro. O desenvolvimento econômico em Caxias do Sul, ele anda muito bem de várias formas. O próprio setor turístico em Caxias do Sul acaba absorvendo de Gramado, de Bento, e também é gerador de economia. Isso ocorreu agora com a festa da uva, mesmo no ano de crise. Então, eu sou um otimista em relação a como vai sair o Brasil pós-impeachment. Então, vereador, nós estamos além do nosso tempo, como eu havia dito, eu não quis interromper o seu raciocínio, então, de forma breve, eu lhe agradeço pela sua participação e peço que o senhor também seja o mais sucinto possível. Viva a democracia, viva a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, viva os trabalhadores, que são sempre aqueles mais atingidos, porque são eles que pagam a maioria dos impostos,
que somam a oportunizar esse país, infraestrutura e generosidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar com o vereador Jaison Barbosa, do PDT. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.